Eu sou inscrito no canal Normose e ele lançou um vídeo chamado Salvador Dalí te enganou. Como um nazi declarado conseguiu aplausos do mundo todo. Ele explanou várias coisas que eu não sabia do pintor surrealista espanhol Salvador Dalí e os meus seguidores me indicaram esse vídeo para fazer react. Como eu nunca reagi a nada do Normose e eu acho ele o melhor canal de vídeo ensaios do Brasil, vamos deschavar essa fofoca juntos. Talvez em algum momento desse episódio você pense, ora, mas todo artista é um pouco gênio e um pouco louco. Eu não sou gênio não, eu sou só louco. Apesar de ser visto por muitos como sinônimo de surrealismo, Dalí na verdade foi expulso do movimento surrealista pelos seus próprios amigos e completou uma lista de crimes assim, um checklist completo. Passa por narcisismo absoluto, necrofilia. Nossa, que tranquilo, né, gente? Eu nem um minuto de vídeo já falando de necrofilia. Isso aqui vai ser pior que assistir um debate com o engenheiro Léo. E como eu sei disso? Porque eu vim diretamente para o Museu Dalí ver isso pessoalmente. Já pensou, você chega no museu, tem vários cadáveres que o Dalí ficava sarrando? Eu tô agora de frente à casa natal do Salvador Dalí, onde ele nasceu, aqui em Figueres, na Catalunha, em 1904. E a história do Salvador Dalí já começa de uma maneira, digamos, surreal. Quando Dalí nasceu, seu irmão já havia morrido há alguns anos. O nome desse irmão? Salvador Dalí. Essa galera tem que receber umas aulas de criatividade da minha mãe. Faz um intensivão de brainstorming com ela dá umas 15 sugestões de nome da Bíblia. Dalí cresceu ouvindo da sua própria família que ele era uma espécie de reencarnação do seu irmão morto. Carga tranquilinha para a cabeça de uma criança lidar, não é? Ah, família é benção, né, gente? Olha aqui a criançadinha passando aqui do lado, olha aqui, bem no finalzinho do meu take. Aliás, aproveitando as crianças que passaram aqui, imagina que alguém com essa idade já dizia gostar de se vestir com capinha e terno de rei, cetro dourado e coroa e adorava posar em frente ao espelho, se sentindo o imperador do mundo. Isso aí é papo de maluco, hein? Isso daí eu espero do Pablo Marçal. Sua autobiografia escreve, abre aspas, aos 6 anos queria ser cozinheiro, aos 7 Napoleão, e essa obsessão só cresceu desde então. Napoleão era a favor da escravidão, tá, gente? Só avisando, porque eu vejo um monte de gente glorificando a imagem de Napoleão, só pra vocês entenderem. Ah, Abner, mas na época todo mundo defendia escravidão. Não. A França aboliu a escravidão no final do século XVIII, aí o Napoleão veio e restaurou a escravidão. Ele trouxe de volta o tráfico negreiro para as colônias. Tem muita gente por aí querendo ser Napoleão, mas não fala o que ele fez. A relação entre pai e filho foi marcada por violência e repressão. O pai obrigava Dalí a olhar para um livro repleto de imagem com pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, para traumatizar o filho e fazê-lo temer sexo. E deu muito certo pelo visto, né, senhor Dalí? Cresceu bem normal da cabeça, né? O bigode de arame aí. Ele ficou tão traumatizado que cresceu com uma certa paranoia da masturbação. Ele conta que segurou a sua virgindade até os 25 anos e esse conteúdo reprimido virou ninfomania. Apesar de se considerar sexualmente impotente, ele desenvolveu uma certa obsessão pela masturbação quando mais velho, a ponto de contar que se masturbava mais de 10, 20 vezes ao dia diante do espelho. Eu não tenho certeza se eu queria essa quantidade de detalhes. É engraçado descobrir que o Salvador Dalí era um enorme de um punheteiro? Sim, mas bater 10 punhetas na frente do espelho é uma coisa meio... sei lá, né? Ou seja, tudo pro Dalí era o choque. Que nem meu chuveiro. E ele descobriu desde cedo o poder paralisante que um trauma tem na vida alheia. Durante a juventude, começou a frequentar museus, se fascinou por Freud e pela psicanálise e encontrou no surrealismo um jeito perfeito de expressar esse caos interno. Em 1922, ele se mudou para a cidade de Madrid e ingressou na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Acabou expulso pouco tempo depois por se recusar a fazer as provas, alegando, abre aspas, ser infinitamente mais inteligente do que todos os professores.
Mas é muito playboy, né? Pelo amor de Deus. É o Pablo Marçal, que ao invés de ficar fazendo tráfego pago de lançamento barra golpe, ficava pintando quadro de punheteiro. Em sua autobiografia, ele confessa, abre aspas, todas as manhãs, quando acordo, sinto uma alegria suprema, a alegria de ser Salvador Dalí. E pergunto-me maravilhado, que coisas maravilhosas esse Salvador Dalí fará hoje? É, isso aí é papo de quem toma chá de fita cassete, né? Esse aí se perdeu no mundo das drogas e não voltou. Brincou de Super Mario na vida real. Não importava se era amado ou odiado. O importante era jamais ser ignorado. Em uma de suas palestras, Dalí apareceu vestido um traje de mergulho, guiando cães-lobos e segurando um taco de bilhar. O capacete acabou enchendo d'água e ele quase morreu tentando soltá-lo, enquanto o público achava que tudo aquilo ali era uma performance. As pessoas simplesmente assumiram que ele estava fazendo mais uma de suas doideiras. Depois ele explicou: eu só queria mostrar que eu estava mergulhando profundamente na mente humana. E quase morreu. Parabéns, viu? Ó. Você vê que falta que fazia um CAPS. Em 1929, André Breton, líder do surrealismo, escreveu um prólogo e assinou uma exposição de Dalí, oficializando sua entrada real no movimento. Dalí passou a ver Breton quase como um pai, e aqui você já vai notando como Dalí era absolutamente intenso, entrava de cabeça nas coisas. O movimento do surrealismo foi fundado em 1924 com a proposta de unir estética e política. A ideia era libertar o pensamento das amarras da lógica moral burguesa, inspirado numa mistura das teorias do Freud sobre o inconsciente e nas ideias do Marx de transformação social. O Breton, que foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial, observou que os soldados com um estresse pós-traumático preferiam a loucura do que a sanidade, e viu nisso uma nova forma de entender a mente humana, mostrando que a arte seria uma forma de explorar esse inconsciente. Os surrealistas acreditavam que a arte e o comunismo eram uma aliança promissora para transformar não apenas a arte, mas também a própria estrutura da sociedade, combatendo a tal chamada cultura burguesa. Fala Deus, aleluias. Quanto mais absurdas e chocantes fossem suas pinturas e declarações, mais embebedados de arte ficariam. Em 34, por exemplo, Dalí foi com a esposa Gala pro baile de máscaras de Nova York, se fantasiando com referência ao caso do bebê Lindbergh. Que caso era esse? Um sequestro de um bebê que paralisou os Estados Unidos. A fantasia de Dalí e Gala? Um foi de bebê Lindbergh e o outro vestido de sequestrador. Puta mau gosto do cara. O choque pelo mau gosto é subvertido para Dalí como boa arte. E isso é central no entendimento da sua obra. Ele não era apenas um artista, era um estrategista de si mesmo, um marqueteiro. Sabia que o escândalo e a provocação vendiam muito mais do que a coerência política ou moral. Mas agora chega de falar do Léo Lins. Tipo quando passou a dizer que ele cuspia no retrato da própria mãe. Sim, cuspia no retrato da mãe, o que irritou profundamente a sua irmã, que lançou uma biografia de outra versão da infância de Dalí, chamada Salvador Dalí visto por sua irmã. Lá, ela mostra a personalidade, o temperamento porco de Dalí a partir da perspectiva de uma irmã, de uma próxima, de uma confidente. E essa cuspida na mãe fez a irmã de Dalí cortar laços com ele para sempre. Como resposta, Dalí pintou a própria irmã de maneira pornográfica, pelada, reclinada sobre uma janela numa casa em Figueires, sendo violada por figuras fálicas voadoras. O nome dessa obra é Jovem Virgem Autossodomizada por Chifres em sua própria caristia. Ainda por cima era Red Pill? Porra, não sobrou nada do Dalí mesmo, né? Tá bom, Kenji, você me convenceu que ele era um baita de um cuzão. Agora você vai falar das qualidades ou tem mais defeito ainda? Mas, para compreender melhor por que Dalí era fissurado pelo choque, que depois vai se transformar pelo amor a Hitler e a Franco e os seus anos morando na Espanha fascista. Rapaz, e não é que tinha mais defeito, ó? Não sei se eu quero saber os detalhes disso não, Kenji. Vamos falar de outra coisa? E a Venezuela, hein? O horror, a decomposição, o terror, portanto, não eram mera degeneração, mas a revelação estética e filosófica por trás de uma obra de arte. Ou seja, raciocínio e paranoia não eram coisas distintas. Deste modo também, essas interpretações têm a mesma origem que os sonhos, cheia de olhares ambíguos, de mensagens de duplo significado, de convergências divergentes. É isso que interessava o Dalí até ali.
Eu entendi esse trocadilho que você fez, hein? Dali até ali. Muito bom. O método paranoico de Dalí se encaminhava para uma estranha obsessão. Ou, segundo as palavras do próprio Dalí, um desejo obsessivo por Hitler. Conta Dalí em uma carta, abre aspas. Sua carne, que eu imaginava mais branca do que branca, me arrebatava. Não havia motivo para eu deixar de dizer a todos que, para mim, Hitler era a imagem perfeita do grande masoquista que desencadearia uma guerra mundial apenas pelo prazer de perder e se enterrar nos escombros. Frequentemente, sonho com Hitler como uma mulher, e ele me excita no mais alto grau. Que isso, maluco? Às vezes ser alfabetizado tem o seu preço também, né? Isso é o tipo de coisa que eu pagaria pra poder esquecer, que nem o brilho eterno de uma mente sem lembrança. Apagaria da memória só esse trecho que o Dalí ficou de pau duro com Hitler. Tá vendo o que a repressão sexual faz às pessoas? Tivesse deixado o moleque comer gente que nem um rapaz normal e não ficasse tocando 10 punhetas por dia na frente do espelho, a gente não tava nem aqui falando disso. Esse é o André Breton, o líder máximo do surrealismo. Ele era comunista e profundamente antifascista. Para o Breton e para os mais chegados do movimento surrealista, a arte não poderia ser algo apenas bonito ou chocante visualmente. Para se libertar e criar um novo na arte, ela deveria ir além. Assumir um compromisso político, lutando contra a opressão e desafiando toda e qualquer forma de violência autoritária, lidando com a materialidade do real. Camarada Breton, vou te mandar um depoimento lá no Orkut, hein? Mal conheci e já considero pacas. Aceita lá. Em 5 de fevereiro rolou o julgamento do movimento surrealista ao que o Dalí estava fazendo. E ele negou que era hitlerista, nem de fato, nem de intenção, segundo suas palavras, e pediu assim ao Breton para confiar nele que a situação ia mudar. Pouco tempo depois, em abril, Dalí fez uma palestra em Barcelona onde tentou convencer ao público de que ele não era fascista. E embora na coletiva de imprensa, depois da palestra, ele tenha declarado que tinha conseguido fazer uma palestra de sucesso, o jornal publicou: Dalí praticamente se declarou um nazista. Calma aí, galera, deixa eu me explicar. Em carta resposta ao jornal, ele tentou se explicar de novo, dizendo que, abre aspas, a novidade do nazismo se daria porque ela escaparia de qualquer análise satisfatória da esquerda e que, portanto, pelo método da paranoia crítica, qualquer coisa que perturbasse ao que ele chamava de estagnação da teoria intelectual esquerdista seria útil para a estratégia política concreta de uma nova arte. Começou com os papos de chamar os outros de esquerdista, já se perdeu, né? Quer dizer, pelo jeito esse aí nunca se encontrou. Mas esses papos de, ai não, é porque eu sou contra o pensamento esquerdista. Foi assim que o Danilo Gentili começou, hein? Dalí estava evocando o Lenin como uma figura burguesa que provocaria, segundo suas palavras, repulsa e ansiedade. Essa pintura é parte de uma série iniciada em 1930 com esse uso da estética paranoico-crítica, criticando autoridades patriarcais. O que na prática, na verdade, era criticar líderes populares, porque não havia nenhuma crítica aos fascistas. Sempre assim, né? Não, eu tô criticando todo mundo, mas aí não critiquei isso. É igualzinho os comediantes, pô, é a mesma coisa. Não, eu faço piada com todo mundo, mas aí... Kenji, eu não acho justo você falar assim do Danilo Gentili, do Léo Lins, do Maurício Meirelles, do Diogo Portugal, do Rogério Morgado, do Carioca, só porque tudo isso é verdade. No ano seguinte, Dalí lança o seu panfleto político chamado A Conquista do Irracional. Nele, sugere que os intelectuais de esquerda eram cretinos e desorganizados por desordem ideológica e que ele estava certo de olhar para Hitler. Foi nesse período, por exemplo, que ele lançou uma obra chamada O Enigma de Hitler, de 38. Repleto dessa fixação hitlerista paranoica. Alguns dizem que por birra e por provocação ao André Breton, mas a prática da vida de Dalí mostra que não era só provocação. Nossa, essa é uma das mais nojentas. Nesse mesmo ano, por exemplo, ao caminhar pelo Boulevard Edgar Quinet, em Paris, ele sentiu tanto nojo ao ver um cego amputado de 2 braços, que era de rua, pedindo esmola, que o chutou, dizendo que não conseguia lidar com tamanho nojo e aberração. Tá vendo? Começa com os papos de ser contra-esquerdista, daqui a pouco já tá chutando cego na rua. Capaz de alguém perguntar o que ele tava fazendo, ele fala, não, é que eu tava fazendo uma arte surrealista para representar
o sofrimento das pessoas cegas. Ou se não meteu Léo Lins. Não, eu estava jogando luz sobre o assunto. Eu sou um holofote da questão, entende? Em 39, o ano que a Guerra Civil terminou, o Dalí escreveu outra carta agora pro seu amigo Buñuel, dizendo: a Espanha é séria, destinada à hegemonia mundial. Um surrealista deve defendê-la. Arriba, Espanha. Arriba, Espanha era literalmente o slogan político do fascismo espanhol. Meteu um Deus, Pátria e Família? Tal qual o Batoré, Salvador Dalí surgiu como um grande artista e morreu defendendo intervenção militar. A gota d'água foi a declaração atribuída a Dalí por André Breton, que ele teria afirmado que, abre aspas, todos os problemas do mundo são raciais e que a melhor solução seria um acordo de todas as raças brancas para forçar e reduzir todas as raças escuras à escravidão. Breton deixou claro que isso não era ironia nem invenção do seu amigo, diz ele. Ouvi isso do próprio Dalí e me certifiquei de que não havia humor envolvido. Os caras ainda deram o benefício da dúvida, de que podia ser só a persona de palco dele. Não, gente, é que meu humor é ácido. Em resposta definitiva, Dalí foi expulso do movimento surrealista em 39, sob a acusação de cometer, abre aspas, atos antirrevolucionários, tendendo à glorificação do fascismo e de Hitler. Nossa, mas qualquer coisinha a galera já implica hoje em dia, né? André Breton coloca uma pá de cal. Abre aspas. O ex-apologista de Hitler, o pintor fascista, clerical e racista e amigo de Franco, que abriu a Espanha como um campo de perfuração para a pior barbárie já conhecida. O seu nome? Salvador Dalí. Gente, que babado! Você tá se entretendo aqui com essa rinha de intelectuais? Aproveita e se inscreve no meu canal se você não for inscrito. E se inscreve no canal do Normose também, que eu já assisti muito conteúdo dele e eu indico demais. E esse vídeo aí dá pra ver que deu um puta trabalho de roteiro, na moral. Então, em respeito ao trabalho do camarada, vai lá, se inscreve que é de graça. Apesar de ter sido expulso do movimento surrealista bem no começo da Segunda Guerra Mundial, Dalí já era um pintor muito famoso e vai morar nos Estados Unidos, onde permaneceu por 8 anos. Mas suas tretas com André Breton não cessaram não. Trabalhando para quem pagasse melhor, Dalí produziu peças de mercado e design, como por exemplo o logo do famoso pirulito Chupa Chups. Sim, aquele pirulito que a gente comia muito quando criança nos anos 90. Fez filme incompleto na Disney e tantas outras obras que André Breton passou a chamar Dalí de Ávida Dólares, um anagrama de Salvador Dalí, o ávido por dólares. Peut-être c'est le côté phénicien de mon caractère, puisque j'ai des origines phéniciennes, mais c'est une des choses qui me plaisent le plus au monde. On pourrait dire en Espagne une jota aragonaise, dans laquelle, dans un cri d'une passion extraordinaire, on dit « je t'aime », comme on peut aimer sa propre mère, comme on aime l'argent. Dalí, myself, is very rich, and Dalí love tremendously money and gold. Calma, MC Pose. A plataforma tá pagando, é Salvador? E foi nesse ano que ele pintou o famigerado quadro de 1963, senta na cadeira aí, cujo título é Hitler se masturbando. É, gente, é oficial. O Salvador Dalí tava querendo e não tava sabendo pedir. Eu achando que filho de crente que era obcecado por punheta, mas esse aqui ganhou, hein? Conforme os delírios iam se apoderando e a face mais perversa de Dalí ia tomando forma, a violência atingiu seu patamar. Dalí espancou Gala de tal forma que quebrou 2 de suas costelas. Como consequência, Gala precisou injetar uma grande dose de Valium e outros sedativos, o que lhe causou um dano cerebral irreversível. Foram os amigos de Dalí que o tiraram de casa, afastando Gala e Dalí, e colocaram Salvador internado numa clínica da cidade. Lá, Dalí fez questão de assediar todas as enfermeiras, arranhou e violentou o rosto de cada uma e praticou
todo ato de maldade que você pode imaginar. Ainda por cima era Jack. Eu acho que agora ele já pode se candidatar pelo PL, né? Ou pelo menos virar pastor de alguma assembleia. Como alguém que fez tanta apologia aberta ao fascismo continue sendo tratado como um ícone pop intocável? Veja, olha para essa foto aqui. Em nome da arte, ele beirou a crueldade. Quando Dalí colaborou com o fotógrafo Philip Howson, que também escreveu um livro só sobre o bigode de Dalí, para criar a icônica foto Dalí Atômicos, foram necessárias 28 tentativas. 28 tentativas de jogar 3 gatos no ar e jogar baldes de água neles. Chega! Além de fascista, Jack agredia bichinho? Deve estar no inferno nessas horas sarrando o cadáver do professor Olavo. Chega de escutar maluquice, eu não sabia dessas informações, então muito obrigado Normose por ter ensinado a gente essas coisas. Você estragou parte da minha adolescência, mas tudo bem, é melhor saber a verdade. Agora eu queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do meu canal nos últimos dias. Isso me permitiu não morrer de fome. Um salve para Samira Vitória, salve para Praça de Filmes, que foi o maior doador da semana, mandou 400 conto. Muito obrigado pelo seu apoio, camarada. Espero que esses conteúdos que eu estou fazendo valham a pena pra você. Tá vindo mais conteúdo novo esse mês. Pablo da Silva, Simone Cornetti, Fernando Passos, Pedro Guilherme, Hernani Lima, Tasso Barroso, Glenda Oliveira, Elias dos Santos, que sempre faz uma contribuição muito generosa, tamo junto Elias, André do Nascimento e Jorge Gambardella. Se você quer apoiar a produção de conteúdo desse canal, a chave Pix tá aqui embaixo. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like e o hypar já são uma forma de contribuição. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Normose é um fofocomuna. Ah, eu fiz um compilado das piadas de 2025, mas esqueci de pedir pra galera ir lá comentar, e aí quando eu esqueço de pedir, vocês não comentam. Então vai lá nesse vídeo que eu vou deixar na tela final e comenta qual foi a sua piada favorita do ano passado. Demorou? É nóis!